Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor para os irmãos. As crianças podem descer com as professoras, se quiserem. Quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Os irmãos que falam inglês, se preparem aí que daqui a pouco eu vou começar a precisar de intérprete aqui, viu? Entendeu, irmãos? Os irmãos que falam inglês, nós vamos fazer um teste aqui, uns treinos para intérprete, porque já tem muita gente que só fala inglês e nós vamos precisar de intérprete aqui dentro. Os irmãos estão me compreendendo ou não? Quantos falam inglês? Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão, Rony. Amém, irmãos? A igreja está crescendo, nós temos vários povos e a nossa mentalidade não pode ficar baseada apenas no português. Nosso Deus é de todas as línguas, todas as raças, todas as tribos, e Deus vai te usar aqui também, amém, irmãos? Nós vamos precisar muito de você. Quantos acharam a carta de Paulo aos Colossenses? Estou vendo gente procurando ainda. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Os que não acharam, ajuda. Cadê os obreiros? Me ajuda aqui, obreiro. Tem gente procurando aqui a Bíblia aí, ó. Ajuda aqui as irmãs. Achou? Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 3. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Marca essa palavra, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tem com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, na qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, marca essa palavra, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Marca essa palavra, não cessamos de orar por vós. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vou ler de novo. Para que possais andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, colaborados em toda a fortaleza e segundo a força da sua glória, que em toda a palavra de ciência e longanimidade com alegria, ou com toda a paciência e longanimidade com alegria. Na tua palavra deve estar gozo, não é? Aqui tem uma palavra que diz com alegria, dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. E Ele nos tirou da posteridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, do seu amor, e em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, ao qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Leia comigo o verso 16. Porque nele e ele é antes
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, o Espírito fala a sua alma. Olha para mim, se você quer uma palavra transformadora, você tem que abrir o seu coração. Eu não acredito que você se converteu ao cristianismo. Eu não acredito que você aceitou Jesus apenas para ser mais um no meio da multidão. Eu não acredito que você se encontrou com Deus e não tem nenhuma perspectiva de crescimento espiritual. Eu não acredito que você aceitou Jesus apenas porque é moda ser cristão hoje em dia. Eu acredito que o dia em que você se encontrou com Jesus, e por isso eu estou pregando para quem se encontrou com Jesus, porque eu tenho a convicção de que quem se encontra com Jesus, alguma coisa tem que acontecer, coisas têm que mudar na minha vida, porque eu não conheço ninguém que se encontrou com Jesus e continua fazendo ou sendo a mesma pessoa. Quando você se encontra com Jesus, há uma transformação acontecendo na sua vida. Pode ser gradativamente ou pode ser instantaneamente. É verdade, alguns se entregam com uma facilidade tanto para Deus que num minuto, numa oração, Deus transforma a vida dele. É verdade, Paulo é uma história dessa. Paulo no caminho, mas se encontrou com Jesus, viu Jesus uma vez só, e o caráter discipular de Jesus aconteceu naquele caminho de Damasco, e a vida de Paulo teve uma viravolta de 380, ele mudou a história da vida dele, ele mudou uma outra pessoa. Mas você também sabe que há pessoas que entregam a vida a Jesus, passam 30 anos dentro da igreja e Deus ainda está trabalhando. Nessa manhã eu quero provocar você. Nessa manhã eu quero que você deseje ser próspero no espírito. Que você saia daqui com a vontade desesperadora de matar o seu ego, de diminuir e fazer Deus crescer em você. Eu quero que você saia daqui acreditando que uma oração tem poder. Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses, e ele está todo empolgado, ele está feliz. Os Colossenses estão avançando, tanto que quando você começa no verso 3, a epígrafe dessa palavra é a oração de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Paulo está feliz, ele está vendo que as coisas estão acontecendo, ele está vendo que eles estão sendo transformados, porque alguém foi lá e deu bom testemunho. Alguém foi lá e contagiou os colossenses. Seu nome, Epáfras. Poderia pregar sobre a vida de Epáfras, mas não é isso que Deus quer falar aqui nessa manhã. Eu tenho que ser rápido, direto e objetivo. Porque você está cansado de ouvir sermões. Você quer uma palavra que te transforma. Quer ou não quer? Eu poderia falar da vida desse homem, mas o que eu posso abrir um parênteses aqui e já falar para você é que tinha Deus. Ele foi sozinho para lá. Ele migrou para Colossos, se envolveu com o povo, aprendeu a cultura, foi lá, mas não se misturou nas suas sujeiras e levou um evangelho puro e contagiou uma cidade inteira. Quando você quer, quando você deixa Deus te usar, aonde você está, aquele lugar passa a ser o céu. Quando você quer, quando você dá lugar para Deus, você passa a ser o agente de transformação de Deus. Sabe por que a sua casa ainda tem conflito? Porque você ainda não se posicionou com Deus. Sabe por que o seu trabalho é aquela confusão e pessoas querem morrer e você fica vendo as pessoas morrendo, se entregando às drogas, se entregando às bebidas, se entregando à luxúria, se entregando aos problemas? Porque você ainda não se posicionou. Porque quando você se posicionar, Deus fala: você se posicionou, eu te encho do meu espírito e faço você contagiar todas as pessoas. Porque se você tem Deus, as pessoas que você está
toca, que você conversa, que você abraça, que você tem um convívio, serão contagiadas por esse amor. Manda lá, e ele disse: olha, eu tão desejo que vocês frutifiquem. Eu estou muito feliz, porque eu ouvi notícia de que Deus está fazendo algo muito bom na sua vida. Sou muito feliz porque eu recebi notícias, e o que é melhor ainda, o obreiro que está aí, aí com vocês, não está escândalo. Poderia pregar só para os obreiros aqui. O obreiro de Deus, quando é enviado, não vai para dar escândalo, vai para apacentar, vai para abençoar. Cadê os obreiros? Levanta sua mão e fala assim: você foi levantado para abençoar, você não foi levantado para murmurar, para reclamar, para provocar escândalo. Você foi levantado por Deus para ser uma voz profética e levar Deus às pessoas. Ele ficou muito feliz com isso, mas eu quero, a tônica dessa pregação não está nesses versos, eu quero fixar no verso 9, quando disse: olha, eu estou orando por vocês, eu não paro de orar. Oração tem que ser incessantemente. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Não ora. E se orar, ora pouco. Sabe o que mudou ainda? Porque se ora muito pouco. Sabe por que essa igreja não está cheia ainda? Porque nós estamos orando pouco. Sabe por que Deus não transformou ainda a bichileira? Porque nós estamos orando pouco. Pastor, mas eu nos 3 períodos de oração, estou ali firmado. Olhe mais. Paulo diz: por essa razão, porque eu vejo que você está frutificando, porque eu vejo que você está crescendo, eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando estava orando, o povo tentou tirar ele da oração. Ele virou e falou assim: longe de mim pecar contra o Senhor meu Deus, deixando de orar por vós. Quando você estiver orando, não permita que ninguém atrapalhe sua oração. Quando você estiver orando, não permite que ninguém tire você dessa posição. Porque quando você para de orar, você está pecando contra Deus. Quando você não ora, você está pecando contra Deus. Porque é um princípio. Relacionamento. Relacionamento. Diga cristianismo. Não é uma religião. É um relacionamento. Como é que você tem relacionamento com a pessoa que você ama e você não fala com ela há dias, há anos, há horas? Quando a gente está em casa é uma briga lá em casa, porque a gente fica conversando toda hora e aquela gritaria, e fala, e abraça, e fala, e fala. Por quê? Porque a gente tem comunhão. Você tem relacionamento. Você precisa ter mais relacionamento com Deus. E como é que eu tenho esse relacionamento com Deus? Orando. E quanto mais você ora, mais Deus dá. Quanto mais você ora, mais forte você fica. Quanto mais você ora, você rompe barreiras. Quanto mais você ora, seu medo desaparece. Quanto mais você ora, mais fortificado na fé você fica. Quanto mais você ora, mais milagres acontecem. Porque Deus é movido por oração. É por isso que Paulo fala: vocês estão progredindo, vocês estão crescendo, eu não paro de orar. É por essa razão que eu não cesso de orar por vós. Mas a minha oração tem uma busca certa. Qual é a busca? Não é para você apenas ganhar dinheiro, para você chegar e ficar desfilando com o seu carrinho bonito, nem ir com o seu jatinho, e muito menos andar de jet ski na época do verão. Eu quero que você seja cheio de coisas de Deus, cheio do conhecimento da verdade. Por quê? Porque a maioria da igreja vive em mentira. Pastor, como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Digo. Quantas vezes você já ouviu um dito popular que diz: a verdade dói? Quantas vezes você já disse: a verdade dói? Quantas vezes você já não falou essa frase: a verdade dói? A verdade não dói. Não, olha para a pessoa do seu lado, me ajuda, seja liberto. Fala assim: seja liberto nessa manhã. A verdade
não dói. Olha aqui para mim. Porque se você ficar dizendo que a verdade dói, você está dizendo que você prefere viver em mentira. Porque ninguém aqui quer viver uma coisa que doa, que machuca. Tem algum sadomasoquista aqui dentro que gosta de levar pancada? E ainda fala, eu sinto prazer em levar pancada. Não. A verdade não dói, a verdade liberta. Então vamos parar de dizer que a verdade dói. A verdade não dói coisa nenhuma. A verdade sara, a verdade cura, a verdade manifesta poder, a verdade liberta. Ah, pastor, mas como assim? Porque para mim, para você, a verdade não é um conceito de ideias, não é um conceito de religiões, não são dogmas religiosos, não é um conjunto de pensamentos. A verdade para nós cristãos é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele não é um conjunto de ideias, Ele não é um conjunto de pensamentos, Ele não é um conjunto de dogmas religiosos. Ele é uma pessoa, e quando você tem relacionamento com essa pessoa, você anda em verdade. Por quê? Porque Ele é a verdade. Quando você vê que a pessoa está andando, falando muita mentira, e andando assim, sabe por quê? Porque ele não está em relacionamento com aquele que é a verdade. Porque quando você está em relacionamento com aquele que é a verdade, sua vida se torna verdades. Aleluia! E aí ele quer que você seja cheio de todo conhecimento da verdade, de toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque para o homem carnal, o que nós estamos fazendo aqui é loucura. Servir a Deus é loucura. Louvar a Deus é loucura. O homem carnal, e quando eu falo carnal, eu não estou falando que ele é mundano, preste atenção. Há uma diferença entre ele ser carnal e ele ser mundano. Às vezes a gente confunde, fulano é carnal, ele usa calça, ela usa calça, usa brinco, corta o cabelo, usa maquilagem. Não, ele é carnal, pastor, ele vai nos baile funk da vida aí. Não, ele não é carnal, ele é mundano. Mundano é aquele que gosta das coisas do mundo. Carnal é aquele que não consegue entender as coisas do Espírito. Para ele, as coisas do Espírito parecem loucura. Você fala que Deus vai operar um milagre, ele fala, como? A gente não tem dinheiro. Você fala que Deus vai abrir a porta de emprego, mas como nessa crise? Você fala, Jesus vai dar a gente aqui nesse culto. Não, mas como não tem nenhum médico? Ele é carnal, ele não consegue entender. Por quê? Porque diz Paulo aos Coríntios que a sabedoria de Deus, para o homem carnal, aquilo é loucura. Ele não consegue entender. Mas quem está no Espírito sabe que Deus não precisa de nada para fazer tudo na sua vida. Quem está no Espírito confia em Deus e sabe que Ele é Deus sobre toda a carne, sobre toda a atmosfera. Ele é Deus sobre todos os lugares, Ele é Deus sobre todas as línguas. Ele tem os seus em qualquer parte do mundo. Ele abençoa qualquer país, Ele abençoa qualquer povo, porque Ele é Deus sobre toda a terra. Quem é espiritual sabe que Deus se manifesta aqui em Portugal, se manifesta na China, se manifesta no Brasil, se manifesta nos Estados Unidos, Ele se manifesta onde Ele quer. Aleluia! Por isso tem que ter essa inteligência espiritual. Porque quantas vezes você não conhece pessoas que não tem estudo nenhum, mas quando vai falar de Deus, você vai, rapaz, como é que você consegue entender essas coisas? Eu estudei, eu fiz isso, eu sei aquilo, tem 10, 15 línguas, eu tenho 4, 5 diplomas, mas não consegue entender o que é a interpretação de língua, entender o mover do Espírito. Quando Deus começa a manifestar e as pessoas ficam cheias, ele não consegue entender. Eu estou nessa manhã pregando para esse espírito de carnalidade sair da sua vida, e a partir de agora você vai deixar de ser um homem carnal, uma mulher carnal, e vai começar a se mover no espiritual. O espiritual será uma coisa normal na sua vida. Você vai entender as lutas que você está passando. Você vai entender porque tem tantos levantes contra a sua vida.
Você vai entender por quê? Porque Satanás põe sempre, quando você quer se levantar, tem sempre uma barreira te deixando impedido de você passar. Por quê? Porque você ainda não se conhece. Porque no dia que você se conhecer, saberá que o diabo não tem poder sobre vós. Porque você tem poder para dominar o pecado e destruir todas as barreiras. As portas do inferno não prevalecerão mais com vida a partir do momento que você creia. Alguém crê nessa palavra? Então você está sendo transformado. Eu não quero que você tenha informações nesse culto, porque se essa palavra só foi uma informação para você, não vai te mudar em nada. Essa palavra tem que entrar com poder. Aí você está farto de ir de um lado para o outro e não sentir a graça de Deus. Você está farto de firmar propósito com Deus e não sentir a glória do Senhor sobre a sua vida. Sendo um escolhido, sendo uma escolhida de Deus, você tem que se transformar para que possais andar dignamente diante dEle. O que está escrito na sua Bíblia aí? Andar dignamente diante dEle. Significa que você tem que se mover constantemente. Você não fica parado. Seu Deus não é uma estátua. Seu Deus não é aquela coisa que está em cima de um monte lá na ponte 25 de abril. Seu Deus vive e se movimenta. E se Ele se movimenta, você não pode ficar parado. Se você está estagnado em uma situação da sua vida, isso tem que acabar. Você está adorando uma idolatria. Você está adorando uma imagem de escultura. Um Deus que nada pode fazer. Mas se você está adorando um Deus que se move, um Deus que pode todas as coisas, você tem que sair dessa etapa. Você tem que progredir. Você tem que sair. Você tem que crescer. Você tem que se mover. Quem aqui está cansado de permanecer no mesmo sítio e permanecer na mesma situação, na mesma luta, no problema? Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Andando dignamente, movimentando-se na oração, na perseverança, na paciência. Você tem que se movimentar na perseverança. Você tem que praticar a fé. Você tem que praticá-la. Você não pode ficar assim cruzado os braços. Vai esperar, não. Você se move. Eu estou sentindo Deus aqui transformando gente. Preste atenção. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você estagne. Deus te salvou para provocar uma rebelião. Deus te salvou para que você provocasse algo extraordinário no meio das trevas, nesse mundo tenebroso. Deus te levantou para que você se movesse no sobrenatural e fizesse obras tremendas através de ti. Deus irá fazer coisas grandes. Você tem que se mover. Você tem que se mover. Tem dias que eu falo, Senhor, aí eu vejo que não está acontecendo nada. Senhor, o Senhor me deu a graça de vencer essa barreira. E na oração você descobre que Deus já te deu. Eu vou provocar algo. Vou lá e provoco. Uns 2 meses atrás nós estávamos devendo a renda aqui. Você sabe muito bem que aqui é caro. Tinha muitas coisas, muitas pessoas foram embora para o Brasil. A gente estava ainda limitado a pensamentos apenas, não, vamos fazer uma igreja de brasileiros ou de portugueses, né? Só que daí teve a chamada crise, ou então a idolatria do futebol. Muitos irmãos saíram daqui porque foram adorar o seu verdadeiro Deus, que é o futebol deles. Largaram a obra. Conclusão? Renda caiu.
E aí o senhor, ele falou assim, então, pastor, o senhor não vai pagar renda? Ô, meu senhor, eu estou meio atrasado, não sei o quê, eu comecei a querer uma coisa. Deus, o senhor não vai dar renda. Deus, há 5 anos o senhor tem sustentado. Deus, o senhor tem fazendo. Deus falou assim, por quantas lutas, leia aí para mim o Salmo 124, filho, comecei a ler. O que está escrito no Salmo 124? Ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga, Eduardo. Ora diga, igreja, ministério Cajarão, ora diga, irmão. Se o Senhor não estivesse ao seu lado, quando você passasse por luta, Deus teria te entregado, você teria sido entregue às presas daquelas pessoas, e você seria devorado pelos dentes deles. Se o Senhor não estivesse ao lado, ora diga. Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, por quantas lutas você passou, filho? Olha, Deus, desde quando eu cheguei aqui, desde que chegou aqui também, desde o dia que eu cheguei aqui, eu já passei por muitas lutas, muitas mesmo, sim, e por quantas eu te deixei? Eu, nenhuma. E por que você acha que eu vou te deixar agora? Levanta daí e vai profetizar. O que eu fiz? Provoquei algo, peguei o teu telefone, meu senhorio, tem uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia, pastor? Olha, dia 15 eu vou pagar as 2 rendas que estão atrasadas, tá bem? Porque um senhor me prometeu que vai me dar esse dinheiro e eu vou pagar a renda para o senhor, tá bem? Desliguei o telefone, dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, esse senhor que eu falei para o meu senhorio é tu. Que você está sentado nessa cadeira aqui é porque a renda de 2 meses atrás foi paga. Só a irmã ali sente o poder de Deus. Sabe por que você está sentado aí? Porque um milagre aconteceu. Quando as coisas na sua vida não se moverem, mova-se no Espírito. Provoque uma ação sobrenatural de Deus. Quando você vê que as coisas não estão andando, provoque algo, porque tem autoridade para isso. Alguém precisa crer nessa palavra, porque você precisa crescer em Deus, porque você tem que se mover, e tem mais, você tem que andar dignamente diante dele, não é diante dos homens. Jó estava sendo acusado por 4 amigos, os amigos estavam acusando ele, dizendo, você não tem Deus, você pecou, você é isso, você é aquilo. Jó, você errou. Jó levanta no Jó capítulo 16, 19, grite comigo, Jó capítulo 16, verso 19. Sabe o que está escrito lá? Esse é o seu mão. Você não sabe o que está escrito lá. No céu está minha testemunha, e nas alturas aquele quem advoguei a minha causa. No céu está aquele quem olha por você. No céu está aquele que olha você todos os dias. No céu a sua testemunha, e nas alturas aquele quem advogueia a tua causa. Você tem que defender o seu testemunho diante dele. Abre sua Bíblia comigo, vai lá, procure lá. Jó capítulo 13, verso 15, leia. Jó está passando de novo, no capítulo 16 ele leva essa pancada, mas antes ele já tinha dado 2 na cara dos amigos dele. Só que ele falou, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem brigar comigo, vocês podem xingar, vocês podem reclamar, vocês podem dizer que eu estou caído, vocês podem dizer que eu estou sofrendo porque eu pequei, porque eu errei contra Deus, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o que? Ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, e diante dele defenderei os meus caminhos, ou o meu testemunho. O homem está xingando você, o homem está te ofendendo, o homem desacredita de você, e o seu Deus? Diante dele eu defenderei os meus caminhos. Olha, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe de onde eu saí, Deus sabe, você sabe quem é Deus na sua vida. Eu não sei porque eu estou falando isso agora, mas o Espírito Santo está me tomando aqui, eu preciso liberar isso. Você sabe quem é você diante de Deus. Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo quando você desiste, porque você é fraco, você é falho, você é oscilante, você está na geração de Jacó, ora crê, ora não crê, está oscilante de Deus, mas você sabe que você pertence ao Senhor, e por você estar pertencendo ao Senhor, muitas vezes você sozinho, se você ora para Deus, você faz um monte de coisa errada do dia todo, mas quando chega a noite, você fala, Senhor, me ajuda, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas o Senhor me conhece.
Se eu não estou firme, não é porque eu não quero, Senhor Deus, é porque eu não tenho forças. E eu estou esperando uma ação sobrenatural na minha vida, porque na hora que essa unção chegar na minha vida, eu me transformo. Mas diante de Ti eu defendo os meus caminhos. O homem desacredita de mim. Os homens já disseram que eu não vou conseguir. Eu mesmo já nem estou muito confiando em mim. Mas o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece. Quem aqui está sentindo essa palavra? O Senhor te conhece. O Senhor sabe que você precisa dessa unção nessa manhã. Andando diante dele dignamente, agradando-lhe em tudo. Quer ser feliz? Agrade a Deus. Deus, muitas vezes Ele desce ao seu nível de compreensão. Uma das coisas que mais me impressiona em Deus é que Ele desce ao nível de compreensão, cada um aqui. Até de uma criança de 4 anos, 6 anos, Deus desce ao nível de compreensão dela, para ela compreender. É poderoso para isso. Para você compreender o que Deus está falando, Deus desce ao seu nível. Mas para você alcançar as promessas de Deus, você tem que subir no nível dele. Você tem que preparar algo para Ele. Você tem que agradar Ele. Fazer algo que agrade Ele. Você está ouvindo uma palavra poderosa sobre Abraão indo ao caminho do Monte Moriá, do sacrifício, 72 horas, 3 dias de caminhada. Ele não sabia quanto que era. Você sabe? Você sabe disso ou não? 3 dias de caminhada. Vai as pessoas do lado dele e ele está andando. Onde nós vamos subir? Onde é que é o sacrifício, pai Abraão? Não sei. Ele só mandou eu seguir. Estou me movendo no sobrenatural. Estou andando diante dele. Não sei o que é para me fazer, mas eu estou porque ele mandou eu andar. É para me sacrificar, eu vou sacrificar. E ele andou. Passa uma noite. Já chegamos? Não. O senhor sabe onde é? Não sei. Continua andando. Passou 2 dias. Passa 3 dias. E chegam ao monte. 72 horas. Quem tem fé nessa mão para receber essa palavra? 72 horas ele vira e fala: agora você fica aqui. Porque etapas da sua vida, pessoas só podem te acompanhar em algumas etapas. Pessoas andam com você no deserto, choram com você no deserto, passam por lutas, mas no momento em que Deus vai te exaltar, que Deus vai te levantar, essas pessoas não podem estar com você. Aprenda a se despedir de pessoas e de lugares. Aprenda a tirar do teu coração que você não pode andar com esse tipo de pessoas. Elas não podem. Você pode amá-las, você pode desejá-las, você pode querer o bem delas, mas elas não podem te acompanhar. Porque Deus quer ter um particular contigo e Ele vai fazer você subir o nível. E quando você sobe o nível, você aprende que Jesus, Ele tinha 70 obreiros e numa reunião, olha, a partir de agora eu vou subir o nível. Vocês ou sobem o nível ou eu tenho que me despedir de vocês. E 58 obreiros de Jesus se apartaram dele. Só ficaram 12. Mas esses 12 conquistaram o mundo todo e revolucionaram a área. A partir de hoje você vai aprender a se despedir de pessoas. Deus está trazendo pessoas. Assim, pare de andar com esse tipo de gente porque ele não tem a fé que você tem. Pare de ficar envolvendo com esse tipo de gente porque ele não tem a fé que você tem. Ele até aqui andou, mas agora não. Agora eu quero ter um particular com você. Vai subir o nível. Agora pode andar com você quem tem a mesma paternidade, quem tem a mesma fé, quem tem o mesmo equilíbrio, quem tem o mesmo desejo, quem tem a mesma paixão. Só pode andar com você esse tipo de gente. O que é que Deus faz? Só subiram pai e filho.
E está subindo, pai. Estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? A linguagem que eu uso aqui é: Espírito Santo, me toma nessa hora. Eu não passei uma noite orando, Senhor Deus, apenas para dar um sermão nessa manhã. Senhor, eu não passei horas nessa semana orando ao Senhor. Apenas a palavra e eles se levantaram e continuaram da mesma forma. Eu acredito que o Senhor vai estar libertando pessoas amanhã, Senhor. Eu acredito que o Senhor está me usando nessa manhã. Eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor está rompendo coisas nessa manhã, Senhor. Peleja por mim, Senhor. Fala através da minha vida, Senhor. Eu não digo apenas não, Senhor Deus, para que o Senhor peleja por mim, o Espírito fala, eu realmente creio nisso. Que o Senhor está pelejando por mim nessa manhã. E teu Espírito está falando. Onde é que está o cordeiro? Cadê o cordeiro da sua vida, irmão? Cadê o cordeiro na sua casa, irmã? Tem razão da sua casa estar aquela bagunça. O cordeiro não está lá. Cadê o cordeiro, meu irmão, no seu relacionamento? Tem razão do seu casamento estar indo à bancarrota. Tem razão da sua família estar sendo destruída, porque o cordeiro não está lá. Cadê o cordeiro nas suas finanças? Cadê o cordeiro obreiro na sua vida? Sabe por que as pessoas não querem te ouvir? Porque falta o cordeiro lá. Mas nessa manhã eu estou profetizando, e eu estou tomado por Deus para dizer: Deus, lá, Deus proverá na sua vida o cordeiro, Ele. Uma geração de cristãos que não tem o cordeiro. Uma geração que conhece Cristo apenas de ouvir falar. Uma geração que conhece historicamente, não é esse Deus que é pregado nesse lugar. Você precisa se encontrar com o Cordeiro nessa manhã, porque você vai começar a viver milagres atrás de outros, e o sobrenatural estará na sua vida. Agora você conhece o sacrifício de Moriá? Quando ele começou a sacrificar, quando ele olhou para... Eu estou profetizando na sua vida que aquilo que você precisa na sua vida não está longe. Eu estou profetizando na sua vida que você abrir os seus olhos e perceber que aquilo que Deus tem na sua vida não está distante de você. Eu estou profetizando na sua vida que você está olhando para o lado errado. Deus está te chamando a atenção, dizendo que aquilo que você precisa está perto de ti. Abraão estava tão focado no sacrifício, ele estava tão focado em matar o filho da promessa, que se esqueceu de olhar do lado. Muitas vezes você está aqui com Deus, você está orando com Deus, você está sacrificando comigo, mas não está olhando do lado. Sua bênção está do lado de você, está mais próximo do que você pensa. E para as coisas começarem a ir, para você ver o milagre na sua vida, primeiro você tem que andar diante de Deus e estar com os seus ouvidos abertos para ouvir a voz dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está
sua bênção, sua transformação não está distante, está perto. Obreiro, você está aqui, pastor, eu estou sacrificando aqui, eu estou aqui presente, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho isso. Sua bênção está de lado de você e você não sabe, mas Deus está gritando hoje o teu nome. Tem gente aqui ouvindo Deus chamar pelo nome, tem gente aqui ouvindo Deus chamar pelo nome. Você menos esperar, você vai acordar e você vai olhar e você vai lá ver o que Deus tem para você. Agora, o que é que tinha lá? O que é que tinha lá, irmão? O que é que tinha? Cadê os irmãos que lê Bíblia? Tinha o quê? Tinha o quê? Tinha o quê? Volte aí para a escola bíblica, porque vocês precisam ler mais a Bíblia. Não tinha um cordeiro, coisa nenhuma, tinha um carneiro. Tinha um carneiro com chifres e ele já era maduro. Sabe o que significa isso? Você precisa crescer em Deus. Quando ele profetizou para o filho, ele disse: Deus proverá por si um cordeiro. Mas quando ele chegou lá, tinha um. O que significa isso? Que você precisa crescer. Não está bom esse tempo de oração seu, não. Não está bom esse cristianismo seu que não muda nada, não. Não está bom essa fé sua, não. Você tem que crescer. Você tem que crescer. Cresça, amadureça. Deus está mostrando para mim e para você que é o seguinte: que quando você começa a andar dignamente diante dele, você cresce, você profetiza uma coisa, mas Deus tem algo muito maior, muito mais maduro para você. Você diz que Deus vai profetizar, você profetiza aqui: Deus vai salvar minha filha. Deus não está salvando só sua filha, Deus está transformando ela numa pastora, Deus está transformando ela numa ministra do evangelho. Você está profetizando: Deus vai trazer o dinheiro das minhas contas. Não, Deus não está pensando só em pagar suas contas. Deus está querendo te prosperar para que você sustente 1, 2, 3, 4, 10 missionários. E quando você profetiza algo pequeno, Deus tem algo grande para te dar. Porque você tem que frutificar em toda boa obra. Você tem que frutificar, meu irmão. Agora deixa eu dizer uma palavra pura aqui, meio gostosa para quem gosta. Aquele que não dá fruto, João capítulo 15, ele vai tocar e vai jogar no fogo. Mas aquele que está dando fruto, Deus vai podar para que dê mais fruto. Agora deixa eu dar uma revelação, porque você precisa de uma revelação. Onde há uma revelação de Deus, há uma transformação. Quando a Bíblia fala que ele vai lançar no fogo, principalmente na oração sacerdotal, não é que ele vai te destruir, é que ele vai te moldar. Você precisa entender linguagens espirituais. Não é porque você é um ramo da videira que você também é o barro do oleiro. Você também é tudo isso. Então tanto faz ele jogar o ramo da videira como o barro do oleiro, como jogar tudo dentro da fornalha, do fogo. Ele vai transformar. Ele vai mudar. Isaías 48, verso 10 diz: eu te formei aonde? Na fornalha das, plural, aflições. Tem alguém aqui na fornalha das aflições? Tem? Está ouvindo essa palavra? Tem, eu sei que você está. Mas Deus não te jogou lá. Sabe por que Deus te jogou lá? Sabe por que Deus? Porque você não tem fruto. Você não está formado da forma dele. Então ele te meteu dentro de uma fornalha de aflição. Está te forjando, está te formando. Porque ele vai te tirar de lá. Mas quando ele te tirar de lá, ele não vai tirar você apenas como um barro seco. E você vai ser um vaso de honra na mão dele. Porque ele está te formando na fornalha das aflições. Porque só quem está em Deus passa pelas aflições. Pastor, mas que conversa fiada é isso? Não me venha com articulações humanas. Me dê uma palavra. Salmo 34, verso 19 diz: o justo, ou aquele que anda com Deus, aquele que está em Deus, esse não é o ímpio, não é aquele que está longe dos meus caminhos, mas aquele que está no meu caminho, passará por muitas aflições.
Mas se o verso terminasse aí, você levantaria aqui de cabeça baixa e ir embora. Triste. Mas o Senhor uma livra de todas. Você está com essa cara amarrada porque levante essa mão. Deus está te livrando nessa manhã. Levante essa mão porque Deus está te tirando do laço do passarinheiro. Levante essa mão porque Deus está te tirando das aflições. Levante essa mão porque você vai voltar a frutificar diante de Deus, porque Ele é Deus para fazer isso. Não dá para acreditar que você acredita num Deus que fez os céus e a terra e não consegue acreditar que Deus vai te usar. Não dá para crer num Deus que abriu o mar vermelho, fez 3 milhões de pessoas passarem a seco com os pés enxutos. Você acredita num Deus que despojou da sua glória, deixou de lado todas as suas vestimentas celestiais, se diminuiu ao tamanho do universo, se diminuiu ao tamanho das estrelas, se diminuiu até a atmosfera terrena, diminuiu até um ser pequeno, até um verme, até um espermatozoide, entrou dentro do ventre de uma mulher para te salvar. Você acredita num Deus desse? Você canta que quão grande é o seu Deus, mas não acredita que Ele pode fazer. Você determina o tempo em que Deus determinou um outro tempo para te abençoar. Eu só não compreendi nada. Deus quando vem na sua vida, Ele vem e diz: tu és pastor, tu és empresário, tu és grande na terra. Aí você é o batedor de massa. Você é o que limpa os pratos na copa. Você é apenas o empregado de mesa. Você é apenas o taxista, você é apenas o cabeleireiro, você é apenas o obreirinho aqui da igreja, o recepcionista, o estudante. E Deus vira para você: você vai mudar isso. Aí a primeira coisa que acontece é você fazer uma pergunta, a mesma de Abraão, a mesma de Noé: como é que eu vou fazer isso? A mesma de Maria: eu vou gerar o Salvador da humanidade. Como é que isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Deus te chamou para fazer coisa grande. Sai da mediocridade, pelo amor de Deus. Deus começou a puxar minha orelha e falou assim: rapaz, as promessas que eu tenho no Ministério Cajarão não se limita na pichileira, não se limita em Portugal, não se limita em um povo brasileiro, não se limita no povo português. Eu te coloquei aqui porque eu quero as nações, porque Portugal é um lugar estratégico. Há mais de 180 povos diferentes habitando em Lisboa. Eu vou repetir de novo: há mais de 180 povos diferentes habitando aqui num país do tamanho do Rio de Janeiro. Só nessa sala nós temos portugueses, nós temos brasileiros, nós temos africanos, nós temos venezuelanos, nós temos pessoas de todas as tribos. E você está aí falando que Jesus, que Deus se limita aos povinhos. Deus quer que você cresça. Deus quer que você mude. Deus falou que Ele vai fazer uma coisa grande na sua vida, mas você até agora não entendeu. Deus virou para Noé e falou assim: Noé, construa um barco. Esse barco vai ser grande. Mas Deus não disse para ele que levaria 120 anos. Deus não falou isso. Deus não falou que ia durar 120 anos. Deus só disse: construa o barco. Sabe qual foi o pecado de Noé? Ele acreditava num Deus que iria mandar chuva. Nunca tinha chovido na terra naquela época. Não havia chuva. Não existia. Isso era improvável. Impossível. Mas ele acreditou que Deus ia mandar chuva.
Ninguém acredita que Deus vai te dar um milagre. Ninguém acredita que as portas vão abrir para você. Ninguém acredita que as coisas vão transformar. Mas você acredita. Mas você crê que Deus vai te dar um milagre. Você crê que Deus vai transformar a sua vida. Você crê que Deus vai transformar a sua história. Mas quanto tempo isso vai durar? Qual foi o pecado de Noé? Ele acreditava num Deus poderoso que podia abrir os céus e a terra e derramar chuva. Mas ele não acreditava que Deus poderia encher ele de poder. E ele construiria um barco, no mínimo em 20 anos, em 50 anos. Quando você está pronto, os céus não vai derramar sobre sua vida milagres sem que você esteja pronto. Então comece a se aprontar agora. Deus não vai operar suas maravilhas na sua vida enquanto você não estiver pronto. Mesmo você sendo uma pessoa escolhida, mesmo você tendo um chamado de Deus. Porque a única coisa que pode parar Deus na sua vida é o tempo que Ele mesmo determinou. Mas qual o tempo que Deus determinou? O tempo de você ficar pronto. Noé falou, pensou bem, para aquilo que Deus falou, eu vou ter que construir uma arca muito grande. E pelas minhas condições, eu vou demorar aí muitos anos. E ele profetizou sobre a vida dele. Então ele demorou 120 anos. Agora, se você crê que Deus é poderoso para abrir os céus e a terra, se você crê num Deus que pode trazer tudo na sua vida, você também tem que crer que esse Deus é poderoso para tocar em você e em um minuto te transformar. A sua caminhada até lá. Até lá. Sua vitória está lá. Sua vitória está lá. Mas isso vai depender se você vai andar em slow motion ou em speed. É você que vai determinar isso. Se você vai ser transformado hoje ou vai levar 10 anos, 30 anos, 40 anos, sua vida toda, até você chegar velhinho. Ai, glória a Deus. Depois de 80 anos de luta, eu cheguei na minha vitória, Jesus. Se você quer viver desse jeito, se prepare para fazer sua mala e ir embora desse lugar. Porque eu estou subindo a etapa. E se você não quer subir, procure outro lugar para congregar. Que aqui só vai subir quem quer crescer, quem quer acreditar em Deus, quem quer sentir o poder de Deus, quem quer não ser limitado apenas no seu povo, mas quer conquistar as nações, quer viver as nações. Deus está chamando gente, Deus está levantando jovens aqui, Deus está trazendo estudantes, Deus está trazendo você. Sabe por quê? Porque Deus te deu uma grande obra para você fazer. Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar para Deus te abençoar? Quanto tempo vai demorar para Deus frutificar e te fazer crescer no conhecimento de Deus? Porque todas as coisas foram feitas para Ele, e sem Ele nada tinha acontecido. Você existe porque Ele quis que você existisse. Aliás, você existe porque Ele existe. Não acredito, pastor. Ah, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vai. Deixa eu ver se alguém está aprendendo alguma coisa hoje. Verso 28. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos. Porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Atos 17, 18. Nele nós existimos, nos movemos, existimos. E você lê uma palavra, que é isso? Porque nele foram criadas todas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tanto tronos, tanto dominadores como principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, não dá tempo da gente falar, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ele é a cabeça, nós somos. Mas que conversa fiada é essa? De que a cabeça triunfa e o corpo padece. Mas que conversa fiada é essa? De que a cabeça está bem e o corpo está morrendo. Mas que conversa do diabo é essa? De que a cabeça triunfou, vence contra todas as coisas e o corpo vive à base de remédios, vive à base de médico, vive à base de bebida, vive à base de remédios, está numa cama, está deitado com aparelhos, cheio de fios, nas últimas, na UTI. Mas que conversa é essa de que Deus é a cabeça da sua vida? Não foi em todas as coisas? E você passa fome, miséria, lástima. Tem alguma coisa errada aqui hoje. E hoje isso vai mudar. Quantos me suportam ainda por mais 5 minutos de pregação? Quantos me aguentam pelo menos mais 5 minutinhos, 10 minutinhos para eu terminar essa prédica? Deus está falando com você? Deus está falando contigo? Se é Deus que fala contigo, não reclame. Se é Deus que fala contigo, não murmure. Se é Deus que fala contigo, aceite. Se é Deus que fala contigo, então glorifica a Deus e vamos comigo. Você quer ou não quer uma mudança? Você quer ou não quer uma mudança na sua vida? Todas as coisas existem por causa dele. Você existe por causa dele. Você está me ouvindo aqui por causa dele. Não é por sua causa. Não é por causa dos seus filhos. Não é por causa dos seus estudos, da sua faculdade, do seu casamento. Não é por causa da sua profissão. Você está aqui me ouvindo por causa dele. É por causa dele que você está aqui. E porque você está aqui por causa dele, você só existe porque ele quis que você existisse. Você está nesse país porque ele quis que você viesse aqui. Não foi, eu vou lá para Portugal, coisa linda. Não, ele te trouxe com um propósito. Com um propósito. Deus amou Portugal de tal maneira que enviou você. Deus amou essa terra de tal maneira que enviou você. Deus amou essa terra de tal maneira que enviou o seu filho, a sua filha, para que todos aqueles que creem na palavra que vai sair da sua boca não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus se trouxe com um propósito. Qual é o propósito? Salvar. Salvar todos aqueles que estiverem ao seu lado. Salvar todos aqueles que estiverem ao teu redor. Porque você se move porque ele existe. Você existe porque ele existe. Você está aqui porque ele existe. E você tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? Prosperar, crescer, alargar, multiplicar. Cadê os músicos? Me ajude aqui, pelo amor de Deus. Isaías 54, diga comigo, Isaías 54. Está mudando a minha vida. Canta alegremente, ó estéreo. Cadê o milagre, irmã? Pastor, não tem. Cadê a vitória, pastor? Não tem. Cadê a bênção? Não chegou ainda. Canta alegremente. Ah, mas ele ainda não mudou. Cante alegremente. Deus tem um senso de humor terrível. Deus tem um senso de humor terrível. Deus tem um senso de humor incrível, né? Um homem estéril, 100 anos,
A mulher, parecendo uma uva passa, murcha, de 90 anos, como se não bastasse a mulher ser estéril, ela velha. Deus espera o marido perder todo o seu vigor, porque ele já não poderia mais ter ereção, nem se animava mais. Deus vira para ele e fala: tem uma noite de núpcia com a sua miúda. Abraão olha para ele assim: vou precisar mesmo de um milagre. Aliás, 2. Primeiro que ela não me anima, segundo que eu também não estou com essa bola toda. Deus vira e fala: olha, eu não estou conseguindo isso, Deus. Quantas estrelas, Abraão? Você está tão estressado. Rapaz, você está tão estressado. Vai para fora, quantas estrelas? Sai do seu mundinho, sai da sua tenda. Porque tem gente que é assim, a vida dele se resume àquilo, a tenda. Quando você sai para fora e vê a tenda de Deus, você consegue entender o que Paulo está escrevendo em Filipenses capítulo 3, para que você compreenda qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largueza das coisas extraordinárias que Deus tem preparado para você. Saia dessa sua tendinha, sai desse mundinho teu, vai ver as tendas de Deus. Ele vira para uma mulher que não pode ter filho e diz: canta, mas canta alegremente. É o que ele diz em Colossenses também: você quer viver comigo? Ande em amor, em longanimidade e com alegria. Deus sabe que você está fazendo coisa para Ele. Deus sabe que você está fazendo. Nós estamos vendo, eu estou vendo você fazendo aqui, celebrando um culto, me aturando nesse calor, me suportando com esse meu português horrível. Eu sei que você está aqui me suportando, eu sei que você está aqui celebrando a Deus, você está buscando, Deus está vendo isso. O problema não é você fazer algo para Deus, é se você tem prazer naquilo que você faz. Tem muita gente que está aí fazendo coisa para Deus, mas não tem prazer mais naquilo. Não tem prazer para cantar, não tem prazer para... Tem medo, tem angústia, tem isso, mas não tem prazer. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha prazer. E quando Ele diz aqui que para você ter prazer, Ele diz: canta alegremente, exulta de prazer com alegria, um canto que exalta. Celebre uma vitória aí, irmão. Celebre uma transformação. Para de me olhar com essa cara de defunto. Você tem Deus que vivifica mortos. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo na minha casa. Pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando. Mas eu creio num Deus que pode transformar todas as coisas. Está transformando você nessa manhã. Eu acredito que o levantar da sua mão não é apenas uma massa de manobra. Você levanta a sua mão e crê que um milagre está acontecendo. Você acredita que as coisas podem mudar. E eu creio que Deus nessa manhã está transformando você pela fé que você tem. Mas canta alegremente. E o que Ele quer que eu faça, pastor? Cantar apenas? Sim, quer que você cante, quer que você tenha prazer, mas quer que você alargue as suas tendas. Nessa manhã eu quero provocar em você um rompimento. Quero que você não se limite naquilo que você tem. Conquiste mais coisas. Vá mais diante. Você já fala 2 línguas? Fale mais 2. Você já conhece um pouco de Bíblia? Estude mais. Você já tem um milagre? Provoque mais 2 ou 3 ou 4. Não se limite. Alargue a sua tenda. Tem um crescimento, expande. Não, pastor, sua Bíblia é diferente da minha. A minha é na tradição corrigida, católica, morta, enterrada, que diz que é só para me ficar no meu mundinho. É isso que está escrito na sua Bíblia? O que é que está escrito na sua palavra?
O que está escrito aí na sua Bíblia? Para você cantar ou para você murmurar? Para você reclamar ou é para você jubilar de prazer? Porque cantar, quando as coisas estão bem, até o ateu faz isso. Cantar, quando o milagre já aconteceu, até um macumbeiro, feiticeiro, o idólatra faz isso. Mas cantar quando as coisas não estão bem, só crente cheio do Espírito Santo faz. Cantar quando a promessa ainda não chegou, só crente faz. Cantar mesmo quando as portas todas se fecharam, aí é só quem está cheio de Deus para fazer, meu irmão. Fique de pé comigo, você tem que adorar a Deus. Você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo aqui está movendo o sobrenatural. Sabe o que é fé? Eu vou te mostrar o que é fé. Olha aqui para mim. Eu vou te mostrar o que é fé. Moisés tem que enfrentar um problema. Ele não tem exércitos. Ele tem um bando de escravos. Seu general se chama Oséias, que depois ele deu o nome de Josué. Ele vira para aquele menino. Ele vira para aquele menino e fala: você é meu general. Vai contra os amalequitas, destrói eles. Quem? Os chacóis do deserto. Há 500 anos instalados naquela região. Todos os povos que passam pelo vale de Refidim morrem. E o senhor quer que eu vou com esse bando de escravo lutar contra ele? Exatamente. E o que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou subir no monte. E daí? Josué, eu vou te ensinar um princípio de fé. Enquanto você vai para a luta, eu vou levantar minha mão. Enquanto a minha mão estiver erguida, você terá vitória. Mas se a minha mão começar a baixar, filho, você terá problemas. Josué está na luta. E ele olha para cima. Vê as mãos de Moisés levantadas. Ele saca a sua espada e começa a destruir os amalequitas. De repente ele começa a perceber que ele está cansado. Cadê os obreiros? Por que você não está orando comigo? Por que você só está aí com o espectador? Por que você não está intercedendo comigo? Cadê os meus filhos que dizem que são filhos meus? Porque você está vendo o seu pai lutar sozinho? Porque você não está lutando comigo? Ele começa a perceber que ele está perdendo, porque a mão de Moisés está cansada. Mas ele tinha gente do lado dele que não está com os braços cruzados, não está nem aí. Fala: rapaz, o pastor precisa de ajuda, vamos orar. Deus, meu Senhor, levanta a mão daquele homem. Senhor, levanta a mão daquele homem que ele precisa cumprir. Ele tem profetizado que vai levantar aqui gente que vai transformar. Levanta a mão daquele homem, Senhor. E de repente começa a aparecer pessoas dando a mão e fala assim: não, Arão e Hur percebeu que enquanto Moisés estava com a mão erguida, a vitória acontecia. Quando as mãos abaixavam, as coisas pioravam. Então eles foram lá e pegaram na mão de Moisés, um de cada lado, e levantaram, e Josué teve vitória. Você quer saber o que é fé? Fé é você acreditar que se você levantar sua mão, Deus está tocando no seu filho. Fé é você acreditar que você levanta a sua mão e milagres acontecem. Fé é você acreditar que nada e ninguém, mesmo que a pessoa dizer: mas isso é ridículo para você, isso para mim é fé. Você acredita que uma mulher andou mais de 30 quilômetros com uma infecção, enfrentou problemas, enfrentou multidões, mas tocou nas vestes de Jesus?
Por que você não acredita que Deus vai te abençoar hoje? Você acredita nisso, mas não acredita que Deus pode te tocar? Você acredita que Deus pode transformar a vida de toda a gente, mas não consegue acreditar que Deus pode transformar a sua? Quem precisa de um milagre, levante essa mão. Porque nessa semana um milagre está acontecendo na sua casa. Em nome de Jesus, quem precisa de um milagre, manda lá na Soramequez. Quem precisa de uma transformação de vida agora. Sabe o que é fé? É você acreditar no que está sendo pregado. O que eu tenho que fazer? Cantar alegremente. Então cante alegremente. Agora você pode soltar o touro. Cante alegremente. Celebre uma vitória. Ah, pastor, mas como é que você... celebra uma vitória. Ai, Jesus, obrigado, aleluia, Jesus, glória a Deus. Celebra uma vitória aí, irmão. Ah, glória a Deus. Tem algumas igrejas tradicionais. Igreja tradicional é assim. Rapaz, o culto foi tremendo. Foi tremendo. Deus avivou a igreja. Os irmãos choraram. Tem igreja que é assim. Rapaz, o culto foi extraordinário. Foi. O irmão até levantou a mão. Deus fez um mover tremendo na igreja. Tão morto que ele fazer isso é um avivamento. Quantos pentecostais eu tenho aqui? Quantos pentecostais eu tenho aqui? Rapaz, eu não entendo então porque você está com essa boca fechada. Porque se você fosse tradicional eu até deixava quieto, mas você é pentecostal. A igreja pentecostal se move no barulho. Eu acredito que Deus age no meio do silêncio. Deus é Deus do silêncio, sim, é verdade. Deus também age no meio do silêncio. Ele também é Deus da brisa. Se Deus te chamou na brisa, fique na brisa. Mas eu também creio no Deus que chama a gente no terremoto. Se Ele te chamou no terremoto, meu irmão, quebra tudo. Aleluia. Extravasa, grite, pule, faça o que você quiser. Porque Deus, Ele age de todas as formas. Se Deus está falando com você apenas, aleluia, glória a Deus, fica aí. Mas se você está sentindo que está na hora de quebrar as coisas, de se mover no sobrenatural, se mova. Em nome de Jesus, levante essa mão e você vai orar comigo. Vai assim, em nome de Jesus, eu não mais permanecer na mesma maneira que eu me encontro. A partir de agora, eu vou me mover, eu vou celebrar, em nome de Jesus. E eu creio que a depressão, que o medo, que a fraqueza nunca mais me alcançará, porque a partir de agora eu acredito no levantar das minhas mãos, no bater dos meus pés, no grito da minha voz. Eu acredito que Deus pode todas as coisas. Quantos precisam de um milagre nessa semana? Quantos aqui tem fé que vão dar testemunho nessa semana? Quantos creem? Não, eu vou tomar posse. Quantos creem? Pois celebre então. Começa a dizer, eu vou celebrar porque eu vou dar um testemunho dessa vitória, dessa vitória, dessa vitória, dessa vitória, dessa vitória. Eu vou dar testemunho porque eu acredito no que Deus está me fazendo crescer.
Pastor, como é que o senhor pode me garantir isso? Porque eu estou orando por você. Quarta-feira você tem que estar aqui, porque Deus me deu uma palavra sobre um milagre que está batendo na sua porta. Você tem que vir quarta-feira aqui pegar essa palavra de um milagre que está batendo na sua porta. Pastor, eu vou trabalhar, não dá. Pois você envia uma pessoa aqui, porque quando essa pessoa receber essa palavra, você também vai receber. E ela vai receber um milagre, você vai receber também. Porque eu acredito que enquanto você está aqui celebrando, eu estou orando por você. Enquanto eu estou orando, Deus está te dando vitória. Deus está te dando vitória. Levante essa mão e celebre comigo. Comece a dizer: eu estou celebrando, Senhor. Uma mudança na minha vida, uma transformação na minha casa. Rápido, rápido, que o meu tempo já acabou. Diga, você vai celebrar. É agora, Senhor Deus. É agora que o Senhor vai fazer um movimento. É agora que o Senhor vai encher esse povo de graça. Se é para bater palma, bata com fé. Se é para pisar no chão, pisa com fé. Eu estou profetizando que em cada batida de palma na sua mão, Deus está te dando um milagre. Deus está profetizando uma grandeza na sua vida. Deus está batendo, mudando, transformando em nome de Jesus. Eu creio, eu creio. Celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Sim, eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Deixa eu ver a igreja, declare. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. É você que tem que celebrar, declare. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. diga mais uma vez. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, E só nele me alegrarei. eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. diga: eu louvo. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Declare. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Declare, declare. Eu celebrarei, É a minha vitória, cantando meu ao rompimento, Senhor, e a minha só transformação. nele me alegrarei. Eu celebro. Eu celebro. E eu adoro, porque tens triunfado. Louvo e adoro, porque tens triunfado. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Cadê o sobreiro? Celebrarei, Pegue alguém aí. Senhor, e só Pega assim no nele 2 a 2. me Você vai orar comigo. alegrarei. 2 a 2 só. 2 a 2. Procure. Cantando ao Casalzinho Senhor, não. Vai lá, olha aqui pro meu irmão aqui. Vai, 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 vai. alegrarei. Magda, daí, Magda. Tira-te daí, Magda. Olha aqui, olha lá com ela. Uma mulher ali orando. Vai, celebra. Vai. Ajude aí, irmãos. Não, fica muito junto aí. Isso, Cleia. Separa aí. 2 a 2. O que vocês não entenderam como 2 a 2? Virado de frente. Isso. Isso. Olha para essa pessoa e fala assim: eu vou profetizar na sua vida. Diga: eu vou profetizar na sua vida. Um rompimento. Uma transformação. Olha aí. Por que vocês não estão orando? Olha aí, olha aí. Diga: eu vou profetizar na sua vida um rompimento. Uma transformação. A partir de agora, enquanto nós oramos, enquanto nós estamos aqui celebrando, enquanto a música toca, enquanto os músicos cantam, o Espírito do Senhor está tomando a sua vida, e você vai ficar cheio de Deus, e uma transformação acontecerá. Deus começará a te dar sonhos, profecias, revelações. Você será transformada em uma outra pessoa. Agora, enquanto eu oro por você, ore por essa pessoa agora.
Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tem triunfado. Eu louvo e adoro porque tem triunfado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tem triunfado. Eu louvo e adoro Em nome de Jesus. porque tem triunfado. Celebre, celebre. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, E só nele me alegrarei. eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Entenda aqui, escute. É esse espírito que Deus quer em você. É esse espírito que Deus quer de você. Deus não quer você. Deus quer você assim. Quantos creem nessa palavra? Tire sua oferta, tire seu dízimo e venha celebrar que você vai gritar aqui.